Bom dia para todos, aqui quem está falando é o pastor Miranda. O nosso comentário de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 25 e 26, que diz: E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e os répteis da terra, conforme até a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Então nós vemos que a criação, quando Deus criou o homem, Deus criou primeiro os animais. E os animais Deus criou pela sua palavra. Faça-se, crie-se, e os animais passaram a existir, né? Mas quando, Deus fez cada um, digo, segundo a sua espécie. Os animais terrestres, que rastejam, todos os animais da terra, conforme a sua espécie. Os animais dos mares, os seres marítimos, conforme a sua espécie. Os animais que voam dos ares, conforme a sua espécie. E de sorte que não há confusão entre esses animais para um animal dos ares querer ser outro, identificar-se como outro. Um animal do mar querer ser outro. Por exemplo, um peixe querer ser um tubarão querer ser uma baleia querer ser um golfinho. Não há também confusão entre os animais dos ares para um águia querer ser um papa-capim, e nem para um gavião querer ser um albatroz. Mas nós vemos que na terra, o homem que Deus criou, o único que Deus criou de forma especial, a sua imagem, conforme a sua semelhança, de todos os animais da terra, Deus fez pela sua palavra, faça-se. Mas o homem, Deus diz, façamos. Deus tomou com a sua mão, Deus formou com a sua mão, obra-prima da criação. Aí Deus colocou nele o sopro da vida. Você vai encontrar isso no capítulo 2. Deus soprou nas suas narinas, né, o fôlego da vida, né? E nós vemos que esse homem passou a ser alma vivente. Então, a alma, só quem tem são os homens. A alma dos animais irracionais é o seu sangue. Morreu, acabou. A terra comeu, não tem alma nem espírito para subir para a eternidade. Mas o homem é uma criação, e esse homem vive, que deixa o plano narino, o espírito e a alma desse homem vive a eternidade. Então a pergunta é: por que esses animais eles não trocam a sua identidade, um querendo ser outro de outra espécie, e por que o homem a quem Deus deu racionalidade e se torna tão irracional a ponto de um homem dizer que se identifica com um porco, outro dizendo que é um boi, outro dizendo que é um sagui, outro dizendo que é um macaco, outro dizendo que é uma raposa, outro dizendo que é uma serpente, outro dizendo que é um cavalo, querendo ser tratado, considerado, alimentados, vestindo com esse tipo de animais. Isso é uma confusão muito grande, irmão. E nós sabemos que, conforme está escrito em Romanos, capítulo 2, também versículo 25 em diante, 24, o apóstolo Paulo diz que os homens, ele conhecendo a Deus, não honraram como Deus e transformaram a imagem de Deus em semelhança de animais, de répteis da terra, e Deus entregou esses homens a confusão para ele desonrar o seu corpo. Então o homem não honra a beleza, o corpo dele ser um animal, né? Racional, dele ter racionalidade, porque ele quer se identificar. Por exemplo, um homem diz que primeiramente se identifica como uma mulher, tem mulher se identificando como homem, mas é uma coisa tão estranha que agora homens e mulheres estão querendo se identificar como animais irracionais. Então nós vemos que a Bíblia se cumpre. Deus entregou a população, esse povo, ao sentimento profano para desonrarem o seu corpo, porque na verdade, amado irmão, não tem jeito. Como o versículo em Gênesis 21, versículo 25 e 26, Deus fez cada animal segundo a sua espécie. Deus não errou. Deus não errou. O DNA não errou. O DNA de um animal é uma coisa, o DNA de um homem
é uma coisa dentro e a de uma mulher é outra, de sorte que Deus não fez confusão de gênero nem confusão de espécie. Então você é um homem, você é uma mulher, à imagem e à semelhança de Deus. Que o Senhor vos abençoe.